Muito bem, gente. O assunto de hoje é sobre oração. E talvez você está pensando assim, mas de novo, pastor, falar de oração. Oração, eu estou cansado de ouvir de oração, né? E isso me soa com uma certa preocupação. Porque tem coisas elementares do cristianismo que devem ser repetidas assim por diante. Porque a nossa natureza pecaminosa exige, precisa que as coisas sejam repetidas, tá? Para a gente aprender. Nós não somos perfeitos. E tem coisas que a gente vai aprender só com a repetição. Por exemplo, quando você aprendeu a ler, você aprendeu várias e várias vezes aquela letra junto com aquela outra letra, forma um fonema e a palavra e assim a frase. Então você foi repetido várias vezes as informações para que você compreendesse. E veja, as disciplinas espirituais, a vida cristã, não é diferente. Acontece que nós precisamos de repetição. Tá? Então o assunto de hoje não tenha como algo assim que você falar de novo vai falar disso. Então louve a Deus porque de novo está dando a oportunidade para você aprender mais sobre esse tema. Ok? Veja coisas, tente ver coisas por outro lado. E eu vou tentar aqui não chover no molhado, tá bom? Vou tentar ajudar você a não falar coisas lógicas ou coisas assim tão simplistas. Então eu vou provocar vocês em alguma situação, ok? Então, se você for provocado, então tente reagir sobre isso. Reflita sobre isso. Questione sobre isso. Isso é importante para o nosso crescimento. Você cresceu no conhecimento que você tem da profissão ou de tantos outros assuntos é porque você ponderou, você refletiu, você de alguma forma questionou aquilo. Né? Mas por que funciona assim? Mas como assim? Por que tem que ser desse jeito? Não pode ser de outra maneira? Mas eu faço assim. Tem outra forma de fazer? Entende? Tudo na nossa vida tem que ser feito com reflexão, ponderação e questionamento. Não é pecado questionar as coisas espirituais. Pelo contrário, Deus quer que você questione, porque ao questionar é uma possibilidade para Deus se revelar. O problema é que muitas pessoas se utilizam do questionamento só para viver questionando. E quando tem as respostas, continuam questionando porque não querem aceitar. Então tomara que você não esteja nesse nível. Certo? Vou começar lendo aqui com vocês um texto bíblico que está em Lucas capítulo 11. Vou compartilhar aqui para você poder enxergar também. Lá, aí está aí na tela. Lucas capítulo 11. Eu vou ler o verso 1. O verso 1 vai nos ajudar nesse estudo. Vou ficar só no primeiro verso, tá bom? Então vamos lá. De uma feita, em um momento, estava Jesus, olha o que? Fazendo o que? Orando em certo lugar. Presta atenção nos detalhes. Quando terminou, um dos seus, olha aqui, discípulos lhe pediu, olha outra palavrinha importante, pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João, quem é esse João aqui? É o João Batista, ensinou aos seus discípulos. Ok? Veja que isso é muito importante. Você está vendo o texto aqui do lado, aqui do lado aqui, tô aqui vendo o texto aqui, Isso é muito importante. Deixa eu voltar aqui. 3 lições básicas que a gente aprende com esse verso. Tem muitas lições, tem várias, Eu estava aí tentando simplificar as lições desse primeiro momento nosso aqui. Então, nesse verso, eu extraí 3 lições importantes para a gente dar introdução no nosso assunto. Bom? Então, vamos lá. Primeira grande lição. Jesus orava. Parece algo simplório, Mas é algo profundo. Jesus orava, ok. Por que ele orava? Porque ele era homem e queria ter companhia e queria ter relacionamento com Deus. Mas Jesus era Deus e por isso ele orava, porque Deus nunca deixou de ter relacionamento entre eles. Olha lá, nós cremos que existe um só Deus. É um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 são diferentes, são 3 pessoas distintas, porém é um Deus só. É um Deus só, ok? Esse um Deus, ele tem relacionamento um com o outro. Sempre existiu. E esse relacionamento é uma conversa, é um momento junto, Eles se relacionam. E Jesus, que estava na Terra na forma humana, e mesmo sendo Deus, precisava manter relacionamento com Deus. Então, se Jesus, sendo homem, orava, nós
Também temos que orar. Se Jesus, sendo Deus, precisa manter relacionamento com a divindade, quanto mais nós que somos seres pecaminosos. Ok? Isso é importante a gente entender. Então, a primeira lição aí, e todos devemos orar. Se Jesus orava, todos devemos orar. E nós devemos orar porque nós temos necessidades e também para manter uma rotina de relacionamento. Rotina aqui numa forma positiva, tá? Nem toda rotina é má. Né? Assim como a religião. Existe uma diferença que você também precisa aprender. A diferença entre religião e religiosidade. Tá? Deixa eu pôr duas palavrinhas aqui. Religião e religiosidade. A religião, ela vai te dar meios, mecanismos, ensinamentos para você manter uma ligação com Deus. Ok? Acontece que muitos indivíduos religiosos, eles se pegam só a este primeiro passo, essa formatação, né, esses conselhos, orientações da religião, e esses religiosos vivem uma religiosidade. Então, a religião para eles é apenas o fim, são aquelas práticas. Então, por exemplo, Jesus ensinou os discípulos a orar, ok? E ele deu lá o Pai Nosso. Então, Jesus está partindo do pressuposto que a pessoa não sabe orar, não sabe nada do que é oração. Então, quando você pega alguém que nunca ouviu falar de oração, não sabe como é oração, o Pai Nosso é excelente. É a religião dando os primeiros passos. Agora, o problema é que esse crente que ouviu os conselhos da religião, ou seja, os passos para a oração, ele fica a vida inteira nessa religiosidade, mantendo a sua fé apenas naquelas práticas que foram passadas. Ele não progrediu. Entende? Então você, meu irmão, está há anos que conhece a Cristo, anos na igreja, e você, na hora de orar, fica orando o Pai Nosso decorado, está um problema aí. Você está sendo uma pessoa religiosa e você está vivendo uma religiosidade. Entende? Então, religião, no seu ponto de vista, ele é positivo, é algo bom. É porque a religião tentando ensinar, explicar, exemplificar como ter relacionamento com Deus. É a religião, o foco da religião. O problema são os religiosos, que pegam essas orientações e não progridem, e vivem só naquelas práticas e acreditam que essas práticas são o fim em si mesmo. Entende? Então, por isso que nós, adventistas, os cristãos, não fazemos reza. Porque uma reza é uma coisa decorada. E tem muitas pessoas orando só o Pai Nosso. Então, é uma reza. Então, querido, você está ainda usando fraldas, posso dizer assim. Você está ainda... como posso dizer? Você está ainda sendo infantil na sua fé. Tá bom? Então, aprenderam a diferença aí. A segunda verdade que a gente aprende aqui com esse verso bíblico é o seguinte: a oração deve ser ensinada. Oração tem que ser ensinada. E nós, líderes, temos que ensinar, ok? Ensinar como fazer. Porque João o Batista fazia isso com seus discípulos. E agora Jesus ensina também. Então nós devemos falar sobre oração. Isso é muito importante. Não sei se você aí que está me assistindo, dando estudo bíblico para alguém, falou assim: hoje nós vamos falar sobre oração. E aí você pega todos os versos bíblicos sobre oração, a importância, como... mas não faz o beabá. O que é o beabá? Falar, vou te ensinar. Fecha o olhinho, porque nós fechamos os olhos. Nós fechamos os olhos para poder não ter distração. Mas então se eu orar de olho aberto, funciona? Funciona também. Mas nós fechamos os olhos por causa disso, explico o porquê. Porque juntamos as mãozinhas? Não sei, é um costume que nós temos de juntar a mãozinha de rogo, né? Porque a gente vai rogar alguém, né? Mas pode ser com a mão fechada, a mão aberta, levantada, abaixada, né? Tem que ser de joelhos? Só de joelhos? Deus só ouve oração se for de joelhos? Será? Não é bem assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, mas só para você entender. E nesse verso, o princípio a oração deve ser ensinada. Ok? Terceira lição importante aqui desse verso que nós lemos é o seguinte: a oração deve ser almejada. Assim,
O discípulo viu Jesus orando e falou assim: nossa, eu quero isso para mim. Eu quero saber fazer isso. Como que faz isso? Então, assim, nós, cristãos, seguidores de Jesus, precisamos aprender sobre esse assunto. Assim como a liderança tem que ensinar o seu povo, né, os liderados precisam buscar conhecimento sobre isso. Ok? 3 lições importantes sobre esse versinho aí, tá? Agora eu vou tentar falar coisas que talvez você não ouviu sobre oração. E no final vou dar 4 dicas de como orar. Eu preciso ajudar aí você a praticar. Mas eu preciso que você entenda aqui algumas verdades. E eu vou dar essas verdades agora para você, tá? São 6 verdades que eu separei aqui sobre oração. Então presta atenção. Tem coisas aqui que talvez você nunca ouviu. Tem coisas que você ouviu, mas eu queria que você refletisse mais e se quem sabe um pouquinho mais além, tá? Sobre oração. Importante. Então, primeiro ponto. A oração sempre foi e sempre será iniciativa de Deus. Eu preciso orar, porque eu tenho que orar. Porque eu vou orar, eu tenho que orar. E a gente acaba se iludindo, acreditando que eu que estou buscando Deus. Né? Só que não é bem assim. Entenda que se você foi buscar a Deus, é porque Deus te encontrou primeiro. Tem isso. Se você está buscando o Senhor em oração, é porque o Espírito tocou no teu coração, te constrangeu e te fez pensar na necessidade de orar. E por isso que você foi orar. Ok? Cada parte do ser humano. Porque o homem pecador que nós somos, com a natureza pecaminosa, nós não temos desejo de orar. Não temos. E se você sentiu o desejo de orar, é porque o Espírito tocou no seu coração. E se você pensou assim, eu não quero orar, não tenho, estou com desejo de orar. E se você às vezes se sente assim, sem vontade de orar, o fato de você reconhecer que está sem desejo para orar é porque o Espírito está tocando e constrangendo o teu coração. Percebeu? Então assim, não pense que a sua busca por Deus, ela se inicia com você. Se inicia com Deus. Isso é muito lindo e maravilhoso. E aqui você começa a entender a graça, querido. Não fique achando que o seu plano de oração, que as suas metas de orações, os seus compromissos diários de oração é porque você é uma pessoa 10, você está buscando, nossa, eu acordo na madrugada, eu faço isso, não, é porque eu sou uma pessoa espiritual, porque eu busco a Deus, querido. Não é isso. Porque Deus está trabalhando no teu coração. Isso é graça. Deus buscando você. Tá bom? Então não se sinta o máximo porque você está orando muito. Tenha gratidão que Deus está te agraciando muito com esse desejo. Se você está sentindo, está mal porque não tem um desejo de orar, não tem vontade de orar, se sinta agraciado que você está tendo esse sentimento, que o Espírito está trabalhando no teu coração para orar. Entende? Porque a pessoa que não sente constrangimento e não reconhece que precisa orar, é porque o coraçãozinho dela está tão durinho e o Espírito Santo está clamando e ela está ouvindo mais as coisas do mundo e os prazeres e aquilo que ela quer, que ela nem percebe da necessidade de oração. Ok? E se um dia você estiver desse jeito, a ponto de que você, puxa vida, uma reflexão aí. Qual foi o último momento que você se sentiu mal por não orar? Ou, aliás, você tem se sentido mal por não orar? Se você não está sentindo mal e nem lembra quando foi, porque você está ouvindo mais as coisas lá fora, os seus desejos, com as coisas espirituais. Cuidado, ok? Vamos lá? Vamos continuar? Você que está assistindo aí, ao vivo, talvez a transmissão não esteja bem, mas depois, com certeza, você pode voltar e assistir aí normalzinho, tá bom? Eu vou continuar aqui, tá bom? Vamos lá, segunda verdade que você precisa entender. Nem sempre falar faz parte de uma boa oração. Nem sempre falar faz parte de uma boa oração. Sabe por quê? Nós, seres humanos, muitas vezes a gente não consegue exprimir aquilo que está no coração. Aquela angústia, aquela dor, aquela sensação. Então, às vezes, a gente vai na presença de Deus e começa a falar. E às vezes fala coisa com coisa.
acaba virando uma reza, uma repetição. Então, assim, tem certos momentos na nossa vida, em momentos de oração, que o mais prudente é ficar calado. Se você está confuso com seus sentimentos, não sabe o que pedir, o que clamar, um conselho aqui para você: fique calado. Porque o Deus que te vê em secreto vai te recompensar. Ok? Então, quando você estiver assim, não saber o que falar, tá com tanta coisa, tá chateado com uma coisa e não sabe o que falar, então fique quietinho. Fique quietinho. Deus que lê o teu coração, que sonda o teu coração, sabe o que você quer. Bom? Porque às vezes você, quando abre a boca para falar, só fala bobeira. Não é assim? Sabe quando você está tentando fazer as pazes com alguém, tentando amenizar uma situação, querendo explicar algo que você fez errado, aí você começa a falar e vai se enrolando e complica mais a situação. E às vezes a gente faz isso na oração, ok? Então, uma boa oração, nem sempre ela deve ser falada, ela deve ficar em silêncio. Acredite nisso, vai te ajudar. Tá? Vamos para a terceira verdade, rapidinho aqui que o nosso horário está avançando. Não existe lugar mais sagrado daquele que você escolheu para falar com Deus. O que você está querendo dizer com isso? A igreja é um lugar sagrado? É sagrado. O banheiro da tua casa é um lugar sagrado? É sagrado, querido. A gente faz distinção de algo sagrado e profano, né? Porque, não, naquele lugar não pode. Ali eu vou fazer uma oração ali. Como assim? Eu estou no meu trabalho, eu vou no banheiro orar. Não posso, eu tenho que orar na igreja, eu tenho que orar lá no meu quarto, eu tenho que orar. Querido, Deus está em todo lugar. Todo lugar é sagrado, por incrível que pareça. E não existe lugar apropriado para orar do que aquele que você escolheu para orar. Não importa onde você esteja, querido. Feche teus olhos, se concentre e ore a Deus. É o lugar mais sagrado que existe. É o lugar que você decidiu orar. Eu já orei em vários lugares estranhos mesmo. Talvez, eu quero que você entenda que Deus ouve. Quer ver um exemplo bíblico? Jonas está lá na barriga, no meio quem sabe, da fezes ou algo parecido, naquela barriga daquele peixe. Né? E naquele lugar sujo, ele clama a Deus. E é ouvido. Quer ver outro lugar interessante? Daniel, quando cai na cova dos leões, no meio do medo ali, um dos leões, ok, está orando a Deus. Quer ver um exemplo? Jesus na cruz do Calvário, nu. Você não sabe muito bem, né? Mas Jesus foi pregado nu na cruz. E na cruz, nu, com a vergonha exposta, ele clama ao Pai. Agora quer ver um lugar interessante de oração? Josué está na batalha. Tá com a espada e matando pessoas, e sangue espirrando, e cavalo, e gente. Cavalo não sei se tinha, né? Mas enfim, tô fazendo um anacronismo aqui. Na batalha, tá lá, lutando e guerreando, e lança pra lá, e pedra jogando lá, e pessoa caindo, gritando, chorando, sangrando. E aí Josué vê que ele não vai conseguir vencer a batalha porque o sol está se pondo, e se ele pensa, se o sol continuar parado lá, eu vou vencer a batalha. E ele clama: Senhor, no meio da guerra, quem sabe com sangue de pessoas ali, ele: Senhor, pare o sol para a gente vencer a batalha. Deus ouviu no meio da batalha. Então, gente, não existe lugar mais santo para você falar com Deus. É claro, se você dedica um local de oração, isso mostra respeito, isso mostra prioridade. Ok, legal, bem, faça isso. Mas não pense que você precisa estar naquele lugar porque naquele lugar Deus vai te ouvir mais do que em outros lugares. Isso é besteira, é balela, tá bom? Vamos continuar aqui. Quarta, a oração não convence Deus, mas transforma você. Eu vejo muitas pessoas orando, né? Ouço orações, e pessoas argumentando com Deus, e dando proposta, e dando soluções para Deus. É mais ou menos assim, a gente pede para Deus certas coisas, né? E aí já vai junto e fala assim: e tem aqui as minhas opções para o Senhor, né? E a gente acha que o muito falar, de forma eloquente com Deus, de forma temática, a gente vai convencer Deus, como Deus estivesse assim: eu estou te ouvindo. É verdade, não tinha pensado nisso, né? Eu acho que não, boa ideia. Não, acho que eu vou fazer dessa maneira aí. Não pense assim. Você tem que expor aquilo que está no teu coração, o teu desejo, e deixar com que Deus resolva, que Deus decida a maneira, né? Por isso que a gente sempre fala: seja feita a tua vontade. Eu, Pai, eu desejo isso e isso. Senhor,
seja feita a tua vontade. Se a tua vontade não for como a minha, me ajude a conviver com isso. Entende? Então Deus, a oração não muda Deus, mas muda a gente, transforma a gente. Você tem que entender isso. Muitas vezes Deus vai falar, não mesmo, não vou te dar. E aí eu tenho que insistir? A Bíblia fala, você tem que insistir, ok? Insiste. Só que a insistência não é que você vai cansar Deus e falar assim, tá bom, tá pedindo demais, eu vou dar para você. Não. Muitas vezes você vai pedindo coisas, e conforme você vai pedindo e tendo relacionamento com Deus, conversando com Deus, essa reflexão, esse relacionamento, essa terapia, posso dizer assim, Deus vai colocando na tua cabecinha, filho, você já pensou nisso? Já percebeu que não precisa disso? Você viu hoje que você estava lá e eu mostrei isso para você? Você está percebendo que essa tua oração não faz sentido? E aí, com o tempo, aquilo que você tanto sonhava e queria, você fala, puxa vida, Senhor, vendo bem a situação, realmente eu não preciso disso. Perceberam? Tá? Deus, ele é soberano. Ele é soberano. Né? Claro que tem coisas que Deus só vai te dar se você pedir. Por incrível que pareça. Eu não sei, é uma coisa muito doida, né? Eu falo assim. Mas tem coisas reservadas lá no céu, nas mãos de Deus, que ele só vai te entregar se você pedir. Então, peça. Senhor, eu queria tanto, sei lá, eu queria estudar, eu queria viajar, eu queria ir para outro país, Senhor. Senhor, eu queria ter esse dom, esse talento aqui. Senhor, eu estava pensando bem, olha, eu queria fazer amizade com fulano de tal. Senhor, eu estava aqui pensando, eu conheci fulano de tal, eu queria namorar com... Peça, querido, peça. Né? Peça para Deus. E Deus, na sua infinita graça, Ele pode te conceder. Agora, se você não pede... Né? Deus pode entender que você não quer tanto aquilo, entende? E talvez você peça tanto aquilo e Deus sabe realmente se você quer tanto aquilo ou não, tá? Fica a dica para vocês aí, tá? Vamos seguir aqui. A quinta verdade, e aqui é um ponto importante, e esse aqui você precisa refletir, tá? Quinta verdade: oração formal revela o quanto Deus é estranho para você. Assim, pastor. Vou falar com toda a sinceridade do meu coração. Nós vamos fazer uma oração em público, por exemplo. Aí vai o irmãozinho, todo bem intencionado. E ele vai lá. Ó Pai majestoso na eternidade, ó glória. E ele começa a fazer uma coisa bonita, rebuscada. Ao Senhor, o Senhor habita nas mais altas nuvens, o Senhor é misericordioso, ó grande soberano Pai. E é uma coisa formal. Você percebe que o irmão, quando conversa com você, ele tem uma voz. Mas na hora que ele vai orar, ele imposta a voz: ó soberano Deus e Pai, rogo em tua magnífica presença. Assim, a gente tem que entender que às vezes é pela inocência, ingenuidade, né? Ele está tentando ter reverência. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas entenda aqui. Você, quando imposta a voz e quando você acaba não sendo você, né? E levando por lado formal. Quer ver um exemplo? Vamos supor, eu estou num elevador. Entrei no elevador, beleza? Aí entra uma pessoa que eu não conheço. Você já entrou no elevador, com certeza, né? Hoje tá mais complicado, né? As pessoas estão evitando até elevador. Mas enfim, você já entrou no elevador, tá lá, de repente entra alguém que você não conhece. E aí você pegou o elevador lá no primeiro andar e você vai lá no último andar. Né? Dou um exemplo. Fica um climão, aquele silêncio, não fica? E aí você não vai brincar com a pessoa, você não vai mostrar quem você é. Você presença, né? Tal. Você falou, oi, bom dia. Né? Você percebeu que hoje parece que vai chover, né? Mudou o clima, né? E a gente, de alguma forma, é meio formal com pessoas que a gente não conhece. E outra coisa, nós começamos a puxar assuntos que não tem nada a ver, só para não ficar silêncio. E aqui tem uma diferença na oração. Muitas vezes você, para não ficar no silêncio, sem assunto, começa a falar pelos cotovelos. Isso mostra, querido, que a sua oração é formal. E por ser formal, quer dizer que Deus é estranho para você. Tá entendendo? Se você tem falado pelos cotovelos para poder ter tempo com Deus, assuntos que não tem nada a ver, só para preencher o vazio, para preencher o silêncio. E se você é formal na condução da oração, né?
Tome cuidado. É claro que eu dei um exemplo aqui numa oração em público. Em oração em público a gente é um pouquinho mais formal, porque a gente está representando todos, né? Mas quando você está no seu particular, se você muda o tom de voz e fala coisas rebuscadas e fala para preencher o vazio, quer dizer que Deus ele não é. Porque veja, se entra um amigo no elevador, gente, faz coisas, né? Você imagina, dois amigos sozinhos no elevador, quanta bobeira sai. Claro, na presença de Deus a gente não tem que tomar cuidado, temos que ser reverente, tá? Mas a reverência não quer dizer destituir a sua personalidade, entende? Você tem que ser você mesmo quando estiver falando com Deus. Seja o Joãozinho, você mesmo. Não queira ser o pastor que você ouviu a oração, o cara do YouTube, do videozinho da pregação que fez aquela oração bonita e você vai lá e repete aquilo pensando que Deus vai ouvir. Olha que palavras lindas que eu estou ouvindo da Maria. Olha lá, ela realmente é reverente comigo. Não é assim. Deus não quer palavras bonitas. Ele quer um coração aberto. Entendeu? Um coração real. Quer palavras bonitas, mas quer palavras sinceras. Beleza? Então eu falei aqui sobre palavras rebuscadas, né? Mudança de voz. Isso mostra que você é formal com Deus. Pedidos e agradecimento. Se a tua oração, querido, é só pedidos e agradecimento e você não consegue mudar isso, probleminha aí. Deus é estranho para você. Imagina. Mas se você chegar para um amigo: oi, amigo, como você é bonito, exaltado nas alturas, como você é lindo e poderoso, gracioso, santificado seja o teu nome. Eu queria pedir para você, não, eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer você por isso, por aquilo, porque você tem feito isso e tal. E quero pedir para você isso e aquilo outro. Ok? Em nome da nossa amizade, amém, tchau. Eu não faço isso com um amigo. Mas infelizmente você tem feito com Deus. Pastor, como que eu faço isso? Primeiro entenda. Você precisa se despir dessa formalidade. Você tem que ser você. Aquele que fala bobeira às vezes no sozinho. Entendeu? Quando ninguém está olhando. Ou quando você está com os amigos. Você se solta, dá risada. E Deus fica pensando assim. Nossa, mas com os amigos dele ele brinca, ele dá risada. Ele fala bobeira comigo. Ele fica tão assim com medo como se eu fosse alguém que vou devorar ele. Ou não vou escutar ele porque ele está falando bobeira. Ou porque ele está... Querido, tome cuidado com isso, tá? Posições certas para oração, né? Tem muitos aí que acham que só de joelhos. Besteira, gente. Deus ouve. Agora, numa congregação, é um momento de adoração, todo mundo se colocando de... Nossa, que bonito! É uma adoração coletiva. Então, entenda, existem momentos, existem certas coisas que na adoração coletiva você se submete para que haja um bom entendimento da congregação, né? Uma coisa uníssa. Mas no particular, você não precisa dessa formalidade, querido. Você não precisa e nem deve. Tá? Muito bem, orações longas. Não pense que você passar horas e horas em oração. Né? Substitua orações curtas. Tá? Essa questão de horas de oração é uma coisa muito subjetiva. Você tem que almejar estar muito tempo com Deus? Ok, concordo. Eu já fiz orações de 1 hora, 1 hora e meia. O máximo que eu consegui foi 1 hora e 40. Hoje, refletindo, foi bom para mim. Foi bom, mas eu não faria daquela forma. Eu acho que eu faria de uma outra maneira. Eu não acredito que Jesus passava as madrugadas orando de joelho e lá falando. Não. Ele parava, sentava, conversava com Deus, ficava em silêncio, refletia, voltava ao assunto, pensava em alguma coisa, levantava, fazia uma caminhada. Ele está sozinho, ele está conversando com Deus, ele não precisa ficar numa posição. Okay? Eu lembro de ficar 1 hora e 40 de joelhos, porque era desse jeito de ser. Eu vejo que isso me trouxe certos traumas e cansativo. Né? Hoje eu vejo aquela oração com algo cansativo. Né? Então, cuidado com esse tipo de coisa. Tá? E vamos para a sexta e última verdade sobre oração. A reverência não deve tirar sua personalidade. Já falei isso aqui, citando aqui, mas é uma das verdades. Reverência não quer dizer que você tem que falar palavras torpes. Então o pastor quer que eu não seja reverente. Não é isso. Eu não quero que você perca a sua identidade, quem você é, tá bom? A sua personalidade. Se você é uma pessoa alegre, então seja alegre com Deus. Se você é uma pessoa melancólica no dia a dia, então seja melancólico.
Mas não perca a sua personalidade, a sua identidade só para um bem maior da reverência. Entende? Se Deus queresse uma reverência perfeita, ele ia pedir para os anjos, não para você que é pecador. Entende? Para você, ele quer um coração sincero, cheio com todo respeito, com toda a sinceridade, tá? Com toda a educação, como você fala com superiores, né? Mas não perca a sua personalidade. Ok? E agora, finalizando, um momento rápido, 3 coisas práticas para você, 4 coisas, perdão, 4 coisas práticas para você desenvolver a tua oração. Então anote aí, rapidinho, para a gente terminar. Primeiro, tem horários de qualidade com Deus em um lugar. Então tem horários para ter um encontro com Deus, isso é bom, e tem um local na tua casa. Tente achar um lugarzinho, um cantinho. Tendo horário, você mostra para Deus que você tem prioridade. Tendo local, você mostra que você está dedicando um local de encontro com Deus. Entende a intenção? Não é o local e o horário em si. Tem que ser 5 horas da madrugada. Tem que ser. Não. Um horário mostra que você está tendo prioridade na sua agenda para com Deus. Tá certo? E um local mostra para Deus que você está dedicando um local de encontro com Ele. E que não seja um local que você faça coisas comuns, tá bom? Não, tenta evitar. Se possível, na tua geografia, onde você estiver, se você conseguir fazer isso, vai ser legal. Tá? Uma dica, uma sugestão. Segunda, comece o dia orando a Deus. Ó a dica aí, não sabe o que falar com Deus? Vou dar a dica aqui. Comece falando, Senhor, hoje eu tenho que fazer isso, eu estou pensando em fazer isso, eu tenho que ir lá no mercado, Senhor, eu tenho que pagar tal coisa, Senhor, eu precisava falar com fulano, eu queria encontrar fulano para falar com ele. Senhor, fale a tua agenda, os teus desejos para aquele dia, os teus planos para aquele dia. E aí, quando terminar a oração, fala, Senhor, mas me ajude a viver a tua agenda no dia de hoje. Tá vendo? Olha quanto assunto. Senhor, eu acordei preocupada, Senhor, preocupado porque eu tenho tal coisa para resolver. Senhor, me ajuda a resolver isso aqui? Então, fixa a tua oração para o dia de hoje, certo? E no final do dia, olha a dica. Vai orar com Deus e reflita naquilo que você fez, o que você conseguiu. Foi, Senhor, hoje eu consegui fazer aquilo que nós conversamos. Deu certo, eu fiz aquilo. Poderia ter feito melhor, né? Mas, Senhor, eu não consegui fazer tal coisa. Eu não consegui encontrar fulano. Senhor, eu não consegui tal coisa. Senhor, dê a paz e a tranquilidade que o Senhor está cuidando da minha vida. Entendeu? Dica aí. Começa o dia pedindo, contando para Deus aquilo que você quer fazer, deseja fazer, e termina o dia dizendo a sua experiência, né? Do que você fez, o que você não fez, e aquilo que aconteceu que você não esperava. Olha que legal, né? Deus já sabe de tudo, ok? Mas o fato de você conversar e se relacionar com Deus, o beneficiado da história é você. Você está mostrando para Deus que você quer que Ele faça parte sua vida. Entendeu? Tem muitas pessoas contando das suas atividades na internet, querendo que todo mundo saiba o que ele está fazendo. Conta para Deus. Tá entendendo? Então seja um amigo mesmo, é de Deus, não das redes sociais. Tá? Terceiro, use a imaginação. Interessante. Estou aqui no meu escritório. Eu vou orar. Às vezes eu oro sentado, tá? O pastor não fica de joelhos aí e tal. Às vezes eu oro sentado. Às vezes eu estou em pé. Eu estou caminhando pela casa, eu estou correndo, né? Mas quando eu falo para você usar a imaginação, é o seguinte: quando você fechar os olhos, estiver conversando com Deus, imagine o trono da graça, Deus. Ou coloque uma cadeira do lado, como alguns fazem, né? Eu não fiz isso, né? Colocam ali e, tipo assim, bate um papo, parece uma coisa de doido, né? Mas a fé é loucura para muitas pessoas, né? Mas você usar a imaginação, isso faz com que você desenvolva um relacionamento mais sadio. Tá? Não estou falando para você criar como o Richard Dawkins, né? Diz que nosso Deus é um amigo imaginário, né? Não nesse sentido pejorativo, mas a imaginação vai te ajudar a ter um relacionamento mais real com Deus. Essa é a terceira dica. E quarta, para finalizar, é o seguinte: leia bons livros sobre oração. Você precisa aprender sobre oração, sempre está aprendendo sobre oração. Tem vários livros aí, por exemplo, um livro que eu gosto muito, me ajudou muito, é Oração, do John Bunyan. É o mesmo autor do O Peregrino. O livro é dessa finurinha assim, mas é espetacular. Tim Keller também tem um livro chamado Oração, fenomenal. Tem um outro que diz assim, muito ocupado demais para orar, fenomenal também. Leia sobre oração, sobre esse assunto. Ok, gente?
Então, o meu desejo para você é que você cresça na tua espiritualidade. E aquilo que eu falei aqui, se fez sentido, se não fez, pode assistir novamente aí, anote aquilo que eu falei e tente progredir na fé. Não fique apenas na religiosidade. A religião que eu estou passando aqui para você são dicas para que você vá mais além, mais perto de Deus. Não fique vivendo apenas pelo básico, né? O Pai Nosso ou uma reza aí, tá? Então progrida no teu relacionamento com Deus. Que você trate Deus não como um estranho, mas como um amigo. Esse é o meu desejo. Vamos orar? Pai querido, nesse momento eu agradeço a oportunidade de falar de um assunto tão importante, Pai. Tem muitas pessoas aqui que talvez estão aí confusas ou estão tentando mastigar as ideias. O Santo Espírito faça com que as ligações, as pedras, né, elas se encaixem, né, como um quebra-cabeça aí, e eles tenham entendimento dessa palavra. E que a oração, Senhor Deus, seja uma fonte de ligação, de relacionamento com o Senhor. Nos ajude, nos ensine a orar. Nos ajude a ter um relacionamento vivo e real, não como faz de conta. Abençoe a todos que estão assistindo ao vivo, mesmo com problemas na transmissão. Também abençoe aqueles que irão assistir. É isso que lhe peço e lhe agradeço no precioso nome. Descanse no Senhor, sabendo que Ele sabe de tudo, mas Ele quer que você conte para Ele, tá? Então, ore. Deus abençoe.